Olá, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a Ava da Terra. Esse é o nosso canal e eu estou aqui hoje para mais uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. Se você quiser uma leitura na sua própria energia, escreva um e-mail para avadaterra@gmail.com. Esse e-mail está aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber mais informações sobre leitura particulares comigo, tá bem? Vamos lá, vamos ver qual é a mensagem para hoje. Vou começar com o cigano. Tenho gostado de começar com o cigano. Guias ancestrais, se façam presente nessa leitura. Assim é a casa, algo interno, algo íntimo, algo muito privado. Senti aqui uma energia de tabu, uma guerra interna contra algo. Tem um conflito interno aqui. Para algumas pessoas, você gosta de alguma coisa que é tabu, ou você tem crenças limitantes que te falam que aquilo que você gosta, aquilo que você quer, que te desperta desejo, vontade de viver, vontade de caminhar, é um obstáculo. Para algumas pessoas aqui é um conflito interno. Tem uma vibe também espinho na carne, né? Então, um conflito interno que você herdou por conta de onde você nasceu, o contexto no qual você foi criado, algum trauma de infância, trauma da juventude. Tem aqui um grande desafio interno, tá? Você se sentindo desafiado pela sua própria natureza, por algo que vem de dentro de você. Um buquê. Parece que é uma questão de perspectiva, que você enxerga como um obstáculo, mas é algo bom. A joia, o anel. É o que eu falei, algo gera desejo, vontade de viver, algo te desperta para a vida. Sabe, desperta a sua energia vital, a sua vontade de viver, estar no mundo, desbravar, conhecer, estar vivo, experienciar a vida. Né? Mas você tem um problema com isso, não é que isso é um problema, você tem um problema com isso, um problema interno, que não é pequeno. É uma questão de perspectiva aqui. Tentando falar mais alto, porque eu vejo que os vídeos estão saindo com áudio muito baixo, mesmo eu editando. Então, vou tentar falar mais alto, tá? O livro é algo que você mantém em segredo. O navio é algo que você mantém em segredo e você acha novamente que é algo difícil de conquistar. O conflito interno que você tem faz você ter essa sensação, talvez um pouco enganosa, que é algo difícil de conquistar, difícil de se obter, difícil de viver, tá longe, é difícil de acessar, vai demorar muito. Mas eu tenho a impressão que essa sensação, ela não é os caminhos. Tá, você tá evitando fazer uma escolha aqui, né? Você tá evitando. É como se você tivesse esse desejo, esse sonho, essa vontade, esse gosto, essa preferência, alguma coisa que
é muito precioso e vai trazer muita alegria para sua vida, mas você tem um problema com isso. Então, você resiste, você luta dentro de si, você não sabe como lidar, você mantém isso em segredo, você enxerga tudo pela perspectiva do mais complicado, do mais difícil, do inalcançável. Quando não é necessariamente assim, existem estratégias possíveis para fazer isso acontecer, mas isso é uma escolha sua, os caminhos. E aí, para algumas pessoas, você vai meio que... Você escolhe o seu approach para essa questão é a negação, é não lidar com isso. É ficar em silêncio, é deixar passar, é deixar para depois. Só que parece que você está chegando num momento de bifurcação. Inevitavelmente, você vai chegar a um ponto onde você vai ter que escolher, né? Fazer uma escolha com relação a isso. Se é algo que você enfrenta, se você não enfrenta, se você vai incorporar isso na sua vivência, nas suas escolhas, no seu caminho. No fundo, eu tenho o coração com o caixão, um ancinho, uma cruz, a âncora. Para algumas pessoas aqui é um interesse, tá? Em alguém, é um amor, é uma paixão, é um interesse aí que você mesmo coloca obstáculos ou tem crenças limitantes que te bloqueiam a viver esse amor. Para outras pessoas é só uma paixão por algo, por uma profissão, por uma habilidade, por um exercício, por uma prática. Mas é algo que realmente te enche de vida, te desperta para a vida, né? Te dá vontade de viver, mexe com a sua energia vital aqui. E com o buquê e a joia é algo de fato muito bom para você, auspicioso, de muito valor. Só que tem uma certa incredulidade aqui, talvez até uma incredulidade de que você seja capaz de lidar com isso a longo prazo. É como se algo muito precioso tivesse caído no seu colo e você não sabe lidar, mas não é nem só isso, você tem um problema com isso. Algo nessa situação, nessa paixão, nessa coisa, né, que te gera essa vontade de viver, que você tem até um estranhamento, assim, consigo mesmo, de você olhar para você e no seu íntimo você tem uma incredulidade do tipo, ai, nossa, eu não acredito que eu gosto disso, que eu quero isso. Tem algum tipo de limitação psicológica aqui que você traz dentro de você que não está te deixando acessar ou materializar algo muito bom para você, que vai te fazer muito feliz e realmente, né, novamente, tá muito forte isso, essa coisa de quando isso aqui fluir, é gasolina na fogueira, no bom sentido. Isso aqui vai alimentar o fogo da sua vida, a sua paixão, a sua vitalidade, a sua energia vital, a sua disposição corporal, física. E você pode até dar voltas e esconder e fingir que não existe, ir para longe, ter estratégias, né, inteligentes para meio que ficar escapando de encarar isso, mas uma hora ou outra você vai ter que encarar, não tem jeito. E esse encarar, ele é uma encruzilhada onde você tem que escolher, inevitavelmente, se você integra ou não essa parte de você, das suas sombras, da sua existência, do seu desejo, se você vai integrar isso à sua vida ou não, se você vai integrar isso às suas escolhas ou não. Vai deixar isso nas sombras, vai deixar isso escondido, vai continuar se negando a lidar com algo que é seu. E que se é seu e se tá dentro de você, não tem como você fugir, não tem saída, não tem pra onde correr, tá dentro de você, pra onde você for, você vai levar.
Então, melhor é encarar, mas você não tá conseguindo. Tem um bloqueio muito grande aqui, tem uma montanha interna. Para algumas pessoas são crenças limitantes, crenças religiosas, crenças espirituais, crenças de fé. Para outras pessoas são crenças relacionadas ao sistema, expectativas da sociedade, papéis sexuais, né? Ou seja, aquilo que é esperado do homem e da mulher numa sociedade patriarcal. Você tem questões com o seu próprio desejo, aquilo que desperta o seu desejo e o seu fogo é algo que chega para você como um problema por causa da natureza disso e você resiste. Tem muita resistência aqui. Vejo você guardando segredos, segurando tudo, calado, indo para longe, para não olhar para isso, mas inevitavelmente não vai ter jeito. 22 caminhos Libra, que é o equilíbrio. Vai chegar a hora da verdade. A casa, Rei de Paus, uma profunda paixão, um profundo interesse, um profundo desejo por alguém, por um contexto, pela vida. 4 de ouros. Novamente, algo muito seu, muito privado, muito... Mexe muito com a sua noção de pertencimento, né? Talvez isso desafie o seu lugar de pertencimento. Talvez você tenha a impressão que se você encarar isso que desperta o seu desejo, você vai estar traindo a si mesmo, ou você não vai mais ter um lugar, você não vai se sentir pertencente a alguma coisa, seja a sua família, seja a tradições, seja a religião. O buquê, Pagem de Paus, a joia. Não vou aceitar 2 cartas, uma de cada vez, por favor. Aceita só a primeira. Rainha de Paus. Para algumas pessoas é de fato uma pessoa que você está interessada. Para outras é o equilíbrio da paixão, o equilíbrio da vitalidade, né? Seja lá o que for que desperte essa sua paixão, se não for uma pessoa, essa circunstância ela traz em si o potencial de equilíbrio da sua vitalidade, da sua ação no mundo, da sua libido. Vou entender aqui o livro. Página de Paus. 6 de Paus. Muita ação, muito fogo na mesa. A gente quase encerrando a temporada leonina com os fogos, as velas acesas. O navio. 10 de espadas. A raposa. Cavaleiro de espadas. E os caminhos. Ops. Peraí. Não vou aceitar. Carta que caiu no chão. Os caminhos. 9 de Paus. Tinha saído 10 no chão. Falei que tem muita resistência no fundo. Temos o diabo. Realmente você está dançando com as suas sombras aqui. Essa pessoa, esse contexto, o alvo do seu desejo, né? O tópico aí que te desperta para a vida, mas que você tem questões com isso internas. Tem a ver com uma oferta. Tem a ver com um aprendizado, tem a ver com você querer, às vezes, fazer uma oferta para alguém, né? Ou para alguma coisa, você tem vontade de ir atrás disso.
E existe aqui muitas possibilidades de sucesso, de vitória, superação do velho, materialização do novo, fechar um capítulo para escrever uma nova história. Essa questão, ela tem tudo para ser uma missão para você. Algumas pessoas aqui precisam ouvir que você tem que... A perspectiva para olhar para isso é missão. A palavra é missão. Porque o cavaleiro de espadas, ele é um missionário. Ele é o cavaleiro mais rápido. Ele é um dos mais obstinados. Ele está focado naquilo que ele sabe, aquilo que ele precisa fazer. Eu acho que os cavaleiros todos são corajosos, mas o de espadas talvez seja o mais corajoso. Paus também. Como eu falei antes, tem muita resistência, né? Tem resistência a finalizar um capítulo, resistência à missão proposta, resistência a uma vitória. Parece que até quando você pensa nessa pessoa ou nesse contexto, seja lá o que for que te desperta esse fogo, essa paixão, a vontade de viver, pensar que pode dar certo, até isso você resiste. Um pajem de paus aqui é como se você estivesse sendo aprendiz dessa situação inteira. Mas está meio travado, né? Tem um potencial de vitória, sim, de sucesso, de magia, de manifestação, de criar uma nova realidade, de acordo com o seu coração, aquilo que te guia, presente no corpo, trabalhando com a espiritualidade, lidando com as demandas. Qual que é o conselho? Vamos ver um conselho? Porque aqui tá falando muito dessa situação que é bem truncada, né? Não tá me dando muito conselho ou soluções aqui. Deixa eu pensar um tarô. Eu vou com a irmãzinha. Qual é o conselho para essa galera aqui que tá travada? Tem um certo medo, tá? Não sei se é medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, medo de não pertencer, medo de perder. Para algumas pessoas aqui tem um medo com relação à sua família, talvez o lugar de onde você vem, tradições, religiões, eu não sei exatamente do que se trata, mas é como se você sente que o seu desejo desafiasse tudo isso e que se você fosse atrás daquilo que te faz feliz e te faz se sentir vivo e querer estar vivo, você vai perder um lugar de pertencimento, você vai perder algo que é seu, mas isso não pode acontecer, porque você, tanto isso que é seu e o seu lugar de pertencimento e a sua paixão, ambos habitam a mesma pessoa, né? Pode ser transformado, mas não vai se perder. Qual é o conselho? Eu tô sentindo muito sono nessa leitura, muito sono. Tem uma coisa de apatia, tem uma coisa de estar realmente truncado, preso, travado numa circunstância que beira a depressão. Para alguns tem uma coisa da preguiça mesmo, tem uma coisa de postergar, né? Ficar deixando para depois. Eu lido depois com isso, eu lido depois com isso.
Mas tem uma dissociação aqui corpórea, né? Talvez você sinta sono quando você pense nisso. Porque você tá tão acostumado a entrar num processo de negação, de silenciar esse processo. Você não quer lidar com isso, você não quer pensar nessas coisas, você não quer imaginar, você não quer ouvir essa leitura. Só resistir. Qual é o conselho? Nossa. Conselho. O conselho tá demorando pra vir, quer dizer que você já sabe o que fazer. Olha lá. Pajem de ouros. Um cheiro estranho também. 4 de paus. Oito de paus. Mais uma. A lua. No fundo tem o 3 de ouros também. No outro tem o 3 de ouros com o diabo, aqui é o 3 de ouros com as de ouros. E o 6 de paus, novamente. Conselho. Não se apresse, primeira coisa. Vá no seu ritmo, vá no seu passo, mas siga adiante. Então, pajem de ouros. Aprender o valor dos processos, aprender o valor das coisas, aprender o próprio valor, lentamente, no seu próprio passo, devagar, não tem pressa. Tem um chamado aqui também para confiar na intuição e confiar no destino, porque o 4 de paus com o 8 de paus diz que rapidamente, quando você se dispor a olhar para isso e aprender com isso, rapidamente as coisas vão tomar rumos que talvez você não espere. Então você precisa trabalhar a sua intuição e a confiança na sua intuição, né? Então, seguindo, eu sempre achei, né? Até hoje eu enxergo dessa forma, mas quando você ouve a sua intuição, a próxima vez que ela fala é um pouco mais fácil de discernir. Então é um crescendo e é um trabalho cumulativo, né? Então, ouvir a intuição, a próxima vez você vai ter mais facilidade para ouvir, a próxima vez você vai ter ainda mais facilidade para ouvir, quando você não ouve, você ignora, fica um pouquinho mais difícil da próxima vez. Então, ouvindo, obedecendo, confiando, tem uma coisa aqui de uma explosão de paixão, né? Uma construção de uma estrutura apaixonada e muito movimento apaixonado. Então, pode ser que hajam viagens acontecendo, mas a gente pediu isso aqui no conselho, então vamos nos ater ao conselho. O conselho, basicamente, é para construa a partir disso, né? Vá no seu ritmo, vá no seu passo, vá aprendendo com essa situação, consigo mesmo, mas ir aprendendo conforme se constrói aqui uma estrutura apaixonada. O conselho é seguir em frente, é encarar, que talvez era o que você já sabia, mas é construir a partir disso. E o potencial aqui ele é enorme, porque você vai do 4 para o 8, né? Então, quer dizer que em pouco tempo, você começando a trabalhar isso, encarar isso, você vai dobrar o potencial disso. E muitos de vocês já sabem disso, já sentem isso, já intuem isso com a lua. Mas é por isso que deu sono, né? Porque você talvez fique pensando nisso de noite, à luz da lua. O que tem no fundo do maço? 3 de ouros. A espiritualidade está te dando as ferramentas que você precisa para trabalhar isso. E para ter sucesso nisso, né? As de ouros com 6 de paus, o sol com 6 de paus. Uma nova chance de suceder, uma nova chance de conquistar.
Espero que essa mensagem tenha te ajudado. A gente vai se ver logo. Um beijo.